É isso, nós estamos aqui na segunda parte com o Manuel Neto, do Casulo, e ele vai mostrar um projetinho pra gente, que foi feito recentemente, que é o Sorine. Não é isso, Neto? Isso aí, velho. Vou mostrar aqui rapidão. Eu vou apresentar aqui o vídeo, porque eu não sei se todo mundo viu, pra galera conhecer quem não viu, e depois a gente vai abrir o projeto e vai vendo. Beleza? Beleza. Pedalar faz bem para a saúde, tanto a sua quanto a do planeta. E acredite, pode fazer o mundo respirar ainda melhor. Sorine apresenta Pedal de Atitude. Quanto mais quilômetros pedalados, mais árvores serão plantadas em áreas de reflorestamento da SOS Mata Atlântica e menos carros poluirão nosso planeta. É simples, acesse o site, baixe o aplicativo, entre com o Facebook e comece a pedalar. Junte-se a nós nessa causa e desafie seus amigos. Pedal de Atitude Sorine. Pedale, inspire, plante. Então, eu vou mostrar um pouquinho assim, do nosso processo assim, de produção, desde o comecinho, assim, e como é que a gente chega a esse projeto aí. Então, a gente começa com storyboard. Geralmente eu faço storyboard na mão, assim, eu prefiro sempre trabalhar na mão. Então eu crio os personagens na mão e no lápis, depois levo pro computador. Eu dificilmente... Eu já ia falar, tipo, caralho, então o storyboard já sai bonitão assim, logo de primeira. Então, esse saiu, velho. Esse foi? Esse eu fiz direto. Quem criei... é foda, né? Não. Na verdade, esse aqui, só tá velho... aqui porque é foda. Na verdade, esse aqui teve certa urgência, então eu tive que fazer o storyboard já com os layouts finais, né? Então para mim foi muito mais prático já fazer o layout e montar o storyboard e mandar para eles. Então, as peças que eu fiz aqui são exatamente as peças que eu usei no vídeo e, assim, muito pouco eu mudei em relação ao enquadramento e tal. Tá muito próximo do projeto, do produto final. E assim, esse foi um trabalho que, assim, é uma coisa rara quando acontecer, assim, é que o cliente não alterou nada, né? Ele aprovou tanto roteiro quanto storyboard, então para mim foi muito bom, assim. Teve uma mudança só na cor da roupa do personagem, eu vou até mostrar assim. Ele era roxinho e tal, e para ficar dentro da campanha eu alterei ele aqui. Mas foi massa também esse projeto porque ele já tinha uma campanha e a campanha foi modificada baseada na nossa arte, assim. E isso que eu falo assim, em relação a cliente eixo Rio-São Paulo, Sul, assim, que Sudeste e tal, que dá certa liberdade, assim, né? Para que a gente explore a criatividade do estúdio mesmo. Então a gente tinha uma arte já e eu propus uma arte totalmente diferente. E eles falaram, velho, agora eu quero que você prepare os personagens para usar na campanha impressa porque ficou massa. Eu falei, pô, massa. Então foi um trabalho muito tranquilo, assim. Não teve muita alteração. Foi um trabalho rápido, assim. Eu costumo demorar, assim, eu acho que eu não sou tão rápido assim em relação a criar concept, né? E foi um trabalho muito rápido para fazer e para finalizar, assim. Eu acho que em tempo útil, assim, trabalhando mesmo, eu devo ter gastado uns 4 dias, desde o concept até a finalização do vídeo. Então foi um trabalho massa, assim. Foi rápido mesmo. Então eu criei os concepts já pensando na animação, né? Depois eu só exportei um JPEG para montar um storyboard, mas eu já fui pensando o layout das cenas em como eu animaria já, né? Então eu montei já essa tela, já fui criando em cima dela já. Depois eu separei as peças aqui para animar no After. Mas já fui pensando nisso. Então, o personagem... Cadê? O personagem, depois que eu fui
separar ele, né? Eu criei ele já na posição de andando de bike já, mas depois eu tive que separar o personagem para montar o rig, né? Fiz ele bem durão, assim, eu não sei como é que vocês montam, assim, mas eu prefiro montar ele sem pose, né? Para poder lá no After colocar a pose que eu precisar, né? Para animação. Montei ele aqui e fui pro After já. Eu fiquei só curioso, aqueles quadradinhos cinza aí do lado, pra quê? Então, a princípio eu tinha pensado em colocar uma sombra no personagem, né? E seria um multiply, assim, né? E aí eu ia mudar a sombra de acordo com a posição do sol. Né? Se ele tivesse em relação ao sol, atrás ou à frente, eu ia modificar. Só que isso não ficou muito bom não, eu desisti. Falei, deixa pra lá. E, inclusive eu tinha pensado em deixar o personagem se movimentar de forma tridimensional. E depois eu vi que não era útil porque ele andava sempre numa posição de bike. Então sim. Não tinha necessidade de eu ficar perdendo tempo montando o rig para movimentar o personagem assim, tridimensional. Né? Então eu descartei essa possibilidade aqui. Então na verdade o personagem foi isso aqui que eu levei para lá. Né? Separei... Do Wiki tu usa? Desculpe. Pro rig tu usa do Wiki? Uso o do Wiki. Nem sempre eu uso do Wiki assim, e muitas vezes eu modelo do Wiki de acordo com a minha necessidade, assim, né? Porque sim. Tem vários tutoriais assim muito bons do Wiki, assim, que monta personagens massa, assim, bom pra animar. Mas eu fui trabalhar com personagem flat, assim, que não tem quadril, né? O corpo é junto com o quadril, então eu monto do Wiki de acordo com a minha necessidade. Então eu crio um controlador pro braço, linko o braço no corpo e tal. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou o personagem. Eu já montei ele na bicicleta, assim. Né? Então, criei o rig do personagem, assim. Linkei as mãos no guidão da bicicleta, né? Então, eu mexendo o corpo, tanto os pés estão no pedal da bicicleta, quanto as mãos estão presas, né? Então, isso para mim foi um dos rigs mais fáceis, assim, e até de animação de personagem fáceis, porque eu acho que o mais difícil na animação é ciclo de caminhada, velho, walk cycle, né? Não é à toa que o Richard Williams fez um livro que é praticamente 80% do livro é ciclo de caminhada, né? Então, isso aqui o cara faz uma boa e a próxima não sai boa do jeito, aí o cara vai tudo diferente um do outro. Né? Pode crer, velho. Então, ali é a bíblia do animador, velho. E isso aqui foi muito fácil montar. Mexe muito pouco também. Deixa eu só tirar aqui o corpo que eu acabei mexendo. Deixa eu voltar aqui. Eu criei um loop dele pedalando e mexendo um pouco o corpo, porque eu sabia que eu ia usar isso praticamente a animação toda e não ia ter muita variação disso. Então, montei o loop e também o cliente tinha pedido para ver um pouco como é que ficaria a animação, então montei para mostrar como é que ficaria a animação do personagem e para mim já foi, assim, grande parte da dificuldade da animação, assim, né, foi montar o personagem e deixar ele animado. O resto foi... Agora que eu tô vendo esse rosinha, que é o pedal da bike, eu tinha visto lá no Illustrator, tentando saber essa era sombra e tal, mas já até com pedal e tudo. Né? Então, eu tinha feito o pedal separado e eu encontrei um pouco de dificuldade de deixar ele sempre reto, porque o pedal, ele sempre acompanha o pé, né? Então, eu achei mais rápido prender o pedal no pé, já que ele vai sempre seguir a animação do pé, né? Então, eu não perdi tempo. Eu só tive problema porque teve uma sequência desse vídeo, que foi... apesar dele ter ido pro Vimeo primeiro, um sobre a poluição, esse vídeo saiu primeiro. Então, no outro personagem, ele tinha um ciclo de caminhada. Aí eu tive que botar uma máscarazinha assim e tal, mas foi tranquilo. Sim. Aqui na minha escola de animação aqui em Aracaju, a frase que eu mais guardei assim é que a animação é a arte do Armeng.
A animação é a arte de fazer um lápis virar um carro, sabe, velho? De você se virar e dar um jeito que ninguém vai saber o que você fez, né? O importante é o resultado final. Então, eu sempre tento facilitar dentro da arte ainda as coisas que eu vou precisar na animação. Sim. Então, montei isso aqui, botei a bicicleta também como parte do rig, né? Então, a bicicleta faz parte, ela está linkada no master. E pronto, essa foi a grande parte da animação, se resume a isso, porque o resto é simples, é mover câmera, né? Não tem muito mistério. Eu gostei muito do efeito do flare. Do flare. Do sol. Pô, ficou muito massa. Ficou muito bonitinho. Então, eu acho massa a gente trazer objetos orgânicos assim para dentro do flat, transformando ele, né, em flat também, né? Porque muitas vezes a gente faz flat e tudo muito chapadão assim, velho, e tem coisas que a gente pode colocar dentro da animação que pode ser flat assim e enriquece, né, um pouco a animação. Bom, aqui é simples assim, depois eu tive que inserir alguns personagens, né, no final, na cena final, então eu aproveitei o rig do personagem, eu só relinkei as peças dos novos personagens, né, as peças que eu já tinha separado no After. Deixa eu mostrar aqui nessa cena. Né, eu aproveitei os personagens, o personagem que eu já tinha feito, só mudei a cor das bicicletas e tal. E assim, outra coisa que facilitou muito assim, o pedal, que é muito fácil fazer também bicicleta, é que, não sei se vocês já fizeram bicicleta assim, é um macete muito básico assim, que é você criar um objeto, um no object quadrado e linkar ele em cada lado do quadrado e só rotacionar ele, né? Eu fiz isso, eu fiz o ciclovia de São Paulo, lá da Avenida Paulista. Eu botei um nu no meio da coroa da bike, né? E aí linkei e ia rodando só o nu, né? Aí a perninha rodava, né? Pô, isso é massa porque você pode conduzir o time da ação do seu personagem, né? De aceleração e tal. E teve até outro personagem, que é o personagem da marca, que eu também... Que esse eu não precisei fazer muita coisa, assim. Ficou muito legal esse também. Ficou bem... E eu até experimentei... Diferente, eu até experimentei fazer um... Deixa eu ver aqui se eu acho... dele se levantar, assim, na bike. Sim. Né? Mas, assim, foi um rig também muito, muito mais simples, né? Do que o outro. E também na mesma pegada, assim. Essa diferença do estilo do personagem, desse pro principal, foi alguma coisa deles ou foi tu? Essa era a campanha. A campanha era baseada nesse personagem. Toda nesse personagem. Tá, entendi. Você deram as linguagens do Casulo. E aí a gente... Assim, uma coisa que eu gosto também de botar, assim, velho, que eu acho que deve ser um clichê, assim, do motion do animador, é sempre ter um objeto que se anime de acordo com um objeto principal, assim, né, que é o follow-through. Então, eu sempre coloco alguma coisinha para poder dar um pouco mais de realismo, assim, senão o objeto, ele já é flat, assim, ele já é muito duro. Então, um objeto que balança, assim, ou talvez um cabelo, esse não balança o cabelo, mas um cabelo que balança, né, coisas que reajam à inércia, enriquece bastante, assim, o personagem. Sim. Bom, assim, o trabalho foi um trabalho simples, assim, eu acho que é um trabalho que foi bem resolvido, assim, na história, assim, no storyboard e tal. Mais simples, assim, não tem muito mistério em relação a esse trabalho. Deixa eu ver. Ficou muito bom, cara.
Assim, uma coisa que eu gosto, velho, por ter vindo do 2D tradicional, assim, e trabalhar com stop motion e tal, é baixar a taxa de quadros, assim. Eu me incomodo muito quando as minhas animações ficam muito fluidas, assim, a 24 quadros ou 30 quadros por segundo. Eu geralmente coloco a metade da taxa de quadros, dependendo da onde vai, para onde vai a animação, né? Quando a animação vai para a TV aqui, que a convenção é trabalhar com 30 quadros, eu geralmente trabalho com 15. Aí só manda o produto final em 30, né? Manda o produto final em 30. Como se fosse trabalhar com duos, né? E quando a gente trabalha com 24, eu geralmente trabalho com 12. Esse trabalho foi feito em 12 quadros por segundo, deixa eu conferir. Esse trabalho foi feito em 15 quadros. Mas eu gosto muito de reduzir a taxa de quadros. Eu acho que esteticamente fica bom. Eu até me lembro uma discussão que houve em uma das postagens, eu acho, do Foda, não sei se foi do Foda, se foi outro grupo aí, que alguém botou um vídeo e a taxa de quadros estava muito baixa, assim, a galera começou a falar, pô, velho, isso me incomoda. E foi uma das coisas que de cara eu falei, pô, velho, que massa isso, que vídeo lindo, assim, porque eu acho que remete um pouco à animação tradicional, né, desse quebradinho, assim, mas também... E é pro render, né? E é ótimo pro render, velho, é ótimo pro render. Então, assim, em algumas animações, mesmo que eu trabalhe a maior parte dela 24 quadros, alguns trechos eu gosto de quebrar, assim, reduzo a taxa de quadros, nem que seja de uma ou outra parte da animação, assim, porque eu acho que isso dá um efeito legal. Mas também é gosto, assim, não é nada que tecnicamente mude o vídeo, assim, é porque eu prefiro, assim. Deixa eu ver se aqui dá pra perceber um pouco. Pedalar faz bem para a saúde, tanto a... E assim, e muitas vezes eu começo a fazer animação na taxa de quadros final, assim, e no meio eu fico, que merda, velho, não é isso que eu quero. Deixa eu reduzir aqui a taxa. Na bike percorrendo o mapinha dá pra ver que ela dá uma quebrada, né? Sim. Não, nessa eu reduzi mais ainda. Nessa eu queria... a sensação que dá, eu acho, quando você reduz a taxa de quadros é que o movimento é um pouco mais rápido, né? E a ideia foi deixar um pouco quebrado mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Mais quilômetros pedalados, mais árvores serão plantadas. Tanto a bike assim quanto a florestinha subindo assim, o verdinho subindo assim. O verde eu cheguei a fazer na mão, eu nem animei assim, eu fui animando. Foi subindo na mão mesmo. Fui subindo na mão. Bom, esse foi um trabalho, velho, o trabalho ideal, sabe aquele trabalho que é o sonho de todo motion, é o trabalho que não tem alteração, saca, velho? É coisa estranha, assim, né? Eu não sei como vocês lidam com alteração assim, velho, mas... Esse projeto... Se você for na sexta-feira ainda, se for aprovado, tipo, 3 horas da tarde, aí que é comemoração. Pô, velho, aí é FIFA 2016 a tarde toda. Então, velho, Gostei pra caramba da respiradinha da terra aí. Assim, que afastou a nuvem ainda, eu achei muito legal esse detalhezinho. Um detalhezinho enriquece pra caramba. Assim. Puxou a nuvem, depois empurra ela um pouquinho. Então, velho, deixa eu mostrar então o outro projeto. Um projeto assim, massa, assim, um projeto bem rico. Eu vou mostrar ele no After. Foi pra Vesmares aí, foi Delanteiro. Você deve já ter trabalhado com eles. A exemplo dessa questão de alteração, assim, o vídeo todo feito assim, em animação 2D e sofreu alteração quase o vídeo todo, assim, pelo cliente. A agência aprovou e o cliente falou, velho, não é isso, então... Entendi. Então talvez seja até um álibi para mostrar o vídeo aqui. Vou mostrar uns trechos aqui. Tem várias formas de salvar o mundo. Dá para convencer um ET a não destruir a humanidade. Dá para fazer um robô gigante ou criar uma vacina antes. Passar aqui um pouquinho para enganar um pouquinho. Em casa, e claro, dando exemplos de como se faz. Assim, você continua sendo um herói. Sustentabilidade.
Então esse é o trabalho que... Pô, agora eu quero ver todo, velho. Agora bonito pra caralho, viu? Então, aí eu abri aqui o Flash para mostrar um pouquinho, assim, como foi o processo. Eu comecei animando no Flash, assim, mas há muito tempo eu não pegava animação em Flash. Eu até cheguei a fazer uma animação em Flash um tempo atrás para poder voltar a exercitar. Eu acho que vocês viram esse projeto. Deixa eu mostrar aqui. É o da odontologia lá? De um evento de odontologia aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Sim. E assim, foi um bom exercício, assim, para voltar a trabalhar com Flash. Ah, mas esse aí foi em exercício? Não, esse foi na verdade, esse foi um exercício, mas o trabalho funcionou para o cliente, porque na verdade ele não tinha pedido isso. E eu queria exercitar e assim, eu odeio fazer exercícios que eu não use depois, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Então eu criei isso para oferecer para o cliente, né, dar um presente para ele. E foi uma oportunidade para exercitar também, né? Então foi uma oportunidade massa de trabalhar com Flash novamente. Eu tenho um problema com o Flash. Eu sou doido pra mexer nele, mas quando eu olho pra cara dele... Pô, velho, ele pra mim... Faz uns 4 podcasts que eu escuto isso. Velho. Uma vez, ó, depois daquele do Henrique, cara, eu peguei, tipo, caralho, hoje eu vou mexer no Flash. Aí eu abri o Flash e não vou pro Photoshop. Então, velho, o podcast do Henrique, assim, foi um dos maiores motivadores, assim, pra eu voltar pro Flash. Porque eu falei, meu irmão, que programa lindo, velho. E assim, Henrique é monstro, né, velho? Como animador, assim, e mostrar como ele trabalha de forma simples no Flash, né? Como ele organiza para se tornar um trabalho simples no Flash, velho. Foi massa, assim. Então eu me motivei muito a voltar a mexer no Flash por causa disso. Pô, devia fazer um workshop aí online, hein, viu? Pô, velho, bora fazer Dá assim. tanta aula aí, eu quero aprender. Agora convido o Henrique, aí você aproveita e me apresenta. Pronto, fazer agora um workshop foda, né? Parte 1, parte 2, aí bota. Pô, é uma boa ideia, viu, velho? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Que foda, pô. Ô, Henrique, tá me ouvindo? Foda. Eu acho que já deveria fazer na próxima semana. Eita, pô, vou mandar agora aqui, eu vou mandar logo pra ele. Mas, então, velho, esse aqui, o da Odonto, assim, foi totalmente straight ahead, assim, eu fiz sem muito planejamento. Eu acho que também é um pouco da linguagem do Liquid Motion, né, é uma coisa sem tanto planejamento. Então... fui fazendo e vendo o que dava. É uma merda isso, porque muitos erros acontecem durante esse processo, né? Então, é uma perda de tempo, né? Fazer straight ahead. Mas é massa o efeito que dá. Então, você vê que tá bem desorganizado aqui a minha animação. Eu também nem renomeei, fiz também como exercício e com pressa, então eu... não me organizei tanto, assim. Mas o Flash é massa, velho. O Flash é fácil, assim, é fácil de controlar. Eu uso muito pouco, assim. Eu sempre aprendo um programa o suficiente para poder trabalhar. Então, eu uso o Flash o que eu preciso. Eu não saco nada do que ele pode me oferecer de programação, né? Eu uso muito pouco os símbolos também para facilitar a animação. Assim, eu uso mais as ferramentas de desenho e a timeline, assim, que é básico, né, de criar keyframe em branco ou segurar, né, dar um hold na animação. Então, é o básico que eu preciso para animar. E, velho, o Flash tem sido uma saída massa, assim, para o mercado, porque o mercado tá meio saturado, assim, do que se faz, né, velho? Não só o Flash, assim, o Photoshop... Eu acho que voltar para o manual, assim, tem sido uma saída massa, né? Dá uma outra cara, trazendo pro antigo, né? É engraçado isso. Né? Exatamente. É moderno, remetendo ao antigo.
Então, aí nesse aqui eu deixei um pouco mais organizado, assim, precisava trabalhar dentro de um time, assim, de um tempo específico, é um vídeo de 30 segundos, então eu tinha que seguir à risca, assim, o time, diferente desse aqui, que eu não tinha tempo, não tinha limite, né? Esse trabalho depois foi adaptado para vídeo de Instagram, e então eu estava muito mais solto aqui. Aqui eu tinha que ter muito mais planejamento, né? Então eu fiz um animatic desse vídeo, foi um animatic que sofreu algumas alterações por questão de tempo, o roteiro estava muito maior. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Um animatic bem simples assim, e já mostrava algumas coisas de... Poxa, deixa eu abrir aqui no QuickTime. Algumas cenas assim já são próximas do que eu usei pro final, assim, né? Em relação sim. A organização, a distribuição dos objetos. Outras eu já usei, inclusive, o objeto já finalizado assim do Flash, né? Depois sofreu algumas alterações de cor, assim, mas muito próximo. E algumas cenas mudaram completamente, assim. Por exemplo, essa aqui, que foi... era uma cena muito mais longa, ficou 1 segundo, então eu mudei completamente, assim. É bem simples o animatic, assim, mas guiou meu time aqui. Depois eu criei outro animatic, eu cortei o animatic daqui, eu deveria ter deixado, mas estava muito pesado, assim, mais uma camada cheia de coisa eu tirei. Eu também não sou muito organizado, assim, no Flash, né, de trabalhar com cenas e depois montar. Eu sei que tem um livro muito bom assim, velho, eu vou até mostrar aqui, que eu comprei há muito tempo, que eu acho que nem vende mais, que é Flash Animado, dos irmãos Piologo, do Mundo Canibal. Eu lembro desse livro. Esse livro vendeu muito na época, e é massa pra trabalhar assim, com Flash, a trabalhar com cena. A gente tava falando aí do Henrique lá, e lá no dele ele disse que finalizava no Photoshop, né? Tipo, pelo menos ele passava por um cara, né? Esse aí tu finalizou todo no Flash mesmo? Não, eu finalizei no After, mas eu não botei muita coisa não, assim, eu vi que o trabalho lá do Henrique, muitas vezes ele faz toda a coloração no Photoshop, que é muito bom isso. Que ele disse que passava, acho que é o Rafael, o nome do cara lá, que muito bom, cara, muito bom ilustrador, velho. E assim, dá um efeito massa. E nesse aqui, eu queria trazer um efeito um pouquinho mais limpo, assim, até por ter um traço um pouco infantil, e depois aplicar algum efeito no After e tal, no final, assim. Até para ganhar tempo, porque é um trabalho que eu fiz só, então, desde concept, animação, e muito apertado o prazo, né? Então, não dava tempo de eu trabalhar no After. E eu queria muito trabalhar com esse traço bem sujinho, né? Bem... Porque bem assim, handmade mesmo. Bem handmade mesmo, porque o Flash, se você for trabalhar aqui, fazer um desenho aqui, botar uma pressãozinha aqui para mostrar. O Flash, ele tem uma opção que você dá um smooth no traço, né? E eu acho que isso quebra muito, assim, né? Não fica de acordo com o meu traço, né? E eu... Deixa eu ver aqui que eu não estou vendo o smooth. Então eu gosto de deixar ele com smooth 0, assim. Ele geralmente vem com smooth 50 e tal. E eu queria fazer um trabalho bem craqueladozinho, assim, bem... Nada muito lisinho, muito certinho. Aí eu reduzi todo, assim, fiz... E quanto mais lento você faz, assim, quanto mais lento for o controle da caneta, assim, mais irregular. Então, foi massa, assim, era o efeito que eu queria mesmo. Então, talvez, assim, nem com o tempo eu levaria pro Photoshop, assim, para finalizar. Deu uma travada aqui. Porque eu queria também esse traço, essa cor meio flat, assim, bem chapadona e tal. O que facilitou também, porque
Para pintura também fica muito mais fácil, né? Uhum. Velho, não sabe o dia não, que eu tô doido pra ver, eu vou ver na televisão. Mas tava esperando ele terminar. Aproveitar que vai passar aqui na cidade. Pô, velho, você vai ver de perto, né, velho? Vou assistir Malhação depois de 10 anos. Mas, então, eu também apaguei aqui, velho, eu deixava os meus testes, assim, meu pencil teste, totalmente diferente do Odonto, assim, que eu fui fazendo sem planejamento mesmo. Esse eu desenhava, então, por exemplo, eu fazia sempre uma linha guia para poder mostrar mais ou menos como era o movimento do meu objeto. Sim. E arco, essas paradas. E conferindo se o arco tava massa e se o time tava correto, assim, né? Para poder perder menos tempo, eu acho, né? Um problema de muitos animadores, assim, é achar que isso é uma perda de tempo, quando, na verdade, isso adianta muito mais a produção, né? Então, eu definia já o time dos objetos, assim. Pô, isso aqui eu errei completamente, assim. Mas, assim... Era só baixar um pouquinho, assim, tá lá. Mas, assim, foi um trabalho que eu me preocupei bastante, assim, em deixar isso corrigido no começo para não perder tempo depois. Visto que o prazo era muito apertado, né? Algumas coisas aqui eu fiz no After, assim, e trouxe para cá. Por exemplo, a animação desse personagem aqui eu animei no After. Ele trouxe, quer dizer, eu ilustrei no Flash ele, eu tenho até ele aqui. Eu ilustrei ele no Flash e separei as peças lá no After, no Illustrator, né? E fui animar no After para perder menos tempo, né? Porque é muito mais fácil, né, eu montar um rig lá e animar do que ficar animando quadro a quadro aqui. Sim. Então eu animei ele, mas eu apliquei umas camadas de... né, para poder ficar mais orgânico, assim, né? E ganhar... O que o pessoal chamava era fakear o motion blur, né? Fakear o motion blur, assim. Inclusive, eu gosto muito de fakear o motion blur, assim. Eu acho que o motion perde muito quando você bota lá o motion blur automático do After. Eu também não curto muito, assim, às vezes. Faz um disfarce, né? O motion blur. Pode crer, velho. E assim, aí o motion blur, assim, alguns efeitos, por exemplo, o braço aqui, geralmente, assim, os entremeios, assim, é muito feio, né, dessas transições, assim, não faz muito sentido, né? Geralmente é muito feio. Mas funciona, né, velho? Foi o curso que eu fiz, até uma vez que ele fazia isso até no 3D, assim. Pra usar o exaggeration, né, pra dar essa sensação de motion blur, né, esticando muito um objeto, né. Claro, velho, isso é massa, velho. Tem um estúdio, agora eu esqueci, que fazia uns trabalhos para o Cartoon Network, não sei se é Blend Motion, Blend Studio, alguma coisa assim. Trabalha com 3D e eles colocam uma textura de massinha de modelar assim, no personagem e é massa como ele exagera assim, nos movimentos, né? No motion blur, assim. Eu acho que isso ganha muito, assim, e eu acho que a gente pode usar isso em qualquer técnica, né? No 3D, no flat, no 2D tradicional, assim. Eu acho que isso sempre enriquece a animação, né? Às vezes um efeitozinho, um efeito de impacto, né? De contato, e que você anima, você bota alguma coisa, enriquece bastante a animação. Então eu animei no After e aqui eu fui dando uma mexida nele para poder deixar ele mais orgânico, né? E seguir um pouco o padrão, assim. E assim, mas praticamente eu montei todo ele aqui. Eu levei pro After e não mudei nada assim da animação. Do modo como eu exportei aqui o SWF, e o que é uma outra vantagem assim, do Flash, é você exportar SWF, e então você trabalha com vetor. Então se você quiser ampliar, né, 1000% do seu trabalho, você não perde qualidade.
Mas isso quando tu leva pro After? Deixa eu pegar Mas o aí- After, tá reconhecendo bem? Mas aí tu falou que ele coisa com vetor. E aí, tipo, tu consegue meio que, como a gente faz com o Illustrator, de transformar em shape layer e... Não. Você trabalha com vetor, mas você não trabalha... Eu, pelo menos, desconheço trabalhar com shape layer com ele. Entendi. Mas, deixa eu mostrar aqui. Aqui é só o Animatic. Assim, geralmente eu animo o Animatic aqui. Eu sei que muitos ilustradores, assim, muitos animadores já animam no Flash mesmo. Eu vi que o Henrique Baroni fazia um Animatic lá no Flash mesmo. Mas eu pego as ilustrações que eu já fiz e trago pra cá. Deixa eu ver, aqui foi o zumbi, né? Assim, é um walk cycle fácil, assim, porque eu peguei só a parte da frente do corpo e o zumbi tem um movimento quebrado, assim, um movimento duro. Então, assim, eu vejo aí já fiz muitos personagens que era pra ser um personagem normal andando que pareciam zumbis, né? Esse realmente parece um zumbi, assim. Então, deixei ele... Copiou os frames do outro pra esse. Copiei os frames do outro pra ele. Assim, facilitou, assim, bem o trabalho. Inclusive, eu fiz o trabalho em 1280 por 720, porque não há necessidade nenhuma eu fazer o trabalho no tamanho final, só vai pesar mais o arquivo, né? Eu podia ter feito até em um tamanho menor, sendo a proporção 16:9, eu podia ter feito menor. E eu decidi fazer 1280 por 720 para ficar mais próximo do que eu queria, até porque se eu fosse animar no After, levar para lá de novo. E aí eu posso escalar ele à vontade, né? Desde que eu deixe marcado aqui o Continuous Rasterize aqui, eu posso aumentar ele. Eu chamo ele de botãozinho mágico. Esse é o botãozinho mágico mesmo. E assim, você trabalha muito leve com ele no After. Você vê que para exportar ele aqui foi muito rápido, né, lá no Flash. E aqui você pode fazer o que você quiser também com ele, né? Você pode, se você de repente um trecho da animação assim, você quer dar uma modelada, sei lá, não gostei do como esse sol está se movimentando, né? De mexer nele assim isoladamente e poder escalar ele, né? Controlar isso. Massa. E criar uma máscara e tal, e você ter... Não se preocupar com o tamanho, né? Então, se você quer, às vezes, brincar com zoom, assim, ou fazer um pan no seu trabalho, no vídeo. Paralaxinho. Um parallax, se você quiser... é muito mais difícil você controlar o parallax no tradicional, né? Do que no After, né? Então, de repente, você controlar aqui, e assim, é massa que você pode exportar, inclusive, as peças separadas, assim, né? Eu podia ter feito só o mundo, o sol e esse planetinha separado, né? Em um BG separado, e aqui eu podia montar. Entendi. Né? Isso também me dá outras possibilidades, assim, de animar, né? De mexer. De compor, né? Mudar um pouquinho aqui, de ajustar. Bom, Quanto tempo de render? Foi mal, desculpa. Quanto tempo de render aqui foi? Velho, foi muito rápido. Do Flash? No Flash, eu renderizei aqui esse trecho, velho. Eu acho que não deu. Eu vou fazer novamente aqui. Eu acho que não dá 1 minuto aqui, velho. Depende muito também do tamanho do projeto, assim, né? Mas deixa ele... Não, eu salvei, eu não exportei aqui. Eu acho que eu salvei, peraí. Salvar demora mais do que renderizar aqui. Na verdade, ele não rende, ele exporta, né? Ele exporta para o formato SWF aqui. Tem outros formatos, você pode exportar para GIF, sequência de JPEG, né? Sequência de imagem. Eu vou botar aqui, exportar. Isso porque é um trabalho assim longo, assim, 30 segundos, tem muitas camadas, assim, mas acabou, velho. Tchau. Entendeu? E aí demora mais para exportar no After do que para exportar isso aqui. Assim, eu organizei assim, por camadas, né? Deixa eu apagar essa layer aqui. Deixa eu apagar ela. Exportei por camadas, né? Trabalho geralmente cada objeto separado. Nesse caso eu trabalhei os planetas juntos, assim.
separo por cena também, eu faço uma cena, e assim que faço uma cena, eu agrupo a cena, porque já deixo no time bacana assim, e fica muito pesado. À medida que você vai aumentando a quantidade de layers, né, você vê que tem muitas layers aqui, o trabalho vai ficando muito pesado. Então eu vou separando as cenas e apagando elas, né? Então já tenho um preview melhor, assim. O bom do Flash também é que dá para trabalhar com áudio, né? Assim, o problema do áudio, assim, é que à medida que você vai aumentando a quantidade de camadas e desenhos, ele não vai dando preview no tempo real, então ele vai baixando a taxa de frames. Eu acho que vocês vão ver aqui, eu vou botar aqui, ele, dependendo do trecho da animação, ele baixa um pouco a taxa de frames. Então no áudio ele fica, você vê que ele baixou ali para 9 e tal. Então isso não, ele perde o sync do áudio e atrapalha, né, no time da animação. Então eu apago, né, se eu não vou usar essa animação, se já está finalizada, eu apago ela. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou animando tudo separadinho, assim, que é uma dica até que eu tenho desde das dicas dos irmãos Pio Lobo lá, de tudo que for animável, você animar separado. E aqui nem tudo eu fiz assim, né? Eu, por exemplo, deixei o corpo linkado com a cabeça, assim, e você vê que esses entremeios, assim, esse blur, geralmente é bem troncho, assim, é bem nada a ver. Esse eu deixei mais junto, né? Assim, e aqui eu fiz um cálculo, assim, mais preciso do timing para poder não me perder, assim, por causa dessas transições, assim, para não ficar muito esquisito o time da animação. Então eu fiz um guiazinho, assim, tanto para curva, né, quanto para o time mesmo, para que ficasse fluido, né? Deixa eu ver aqui, outra cena. Assim, tem muita coisa assim que é tudo muito rápido, assim, né? E às vezes você consegue resumir uns 5 quadros num quadro só, assim, né? Para simular velocidade e tal. Deixa eu ver aqui. Essa para mim foi sendo mais complicada, assim. Eu exportei do After a sequência de imagem, né? Eu criei um símbolo, né? Que é o zumbi aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver que tá fechado aqui. E aí importei a sequência de imagem, né? Você vê que... tá. Que tu fez no After, né? Eu cortei os braços aqui, porque eu queria ter feito os braços no Flash mesmo, deixar ele mais exagerado, né? E aí pronto, eu criei um símbolo aqui, importei a sequência de imagem. Isso também é muito útil, assim, porque às vezes até no trabalho de motion, assim, mesmo que seja só com gráfico, não tenha personagem, é massa você dar uma enriquecida com animaçõezinhas rápidas do Flash, né? E aí é massa, você cria um símbolo, traz pra cá, né? Depois você pode trabalhar por cima dele, né? Você vê que... Deixa eu apagar ele aqui. Você vê que as coisinhas que eu fiz aqui tá por trás dele, assim. E assim, engana bem, né? Você vai fazer um trabalho que você não pode perder tempo, mas você precisa dar uma cara mais orgânica, assim, mais flash, assim, mais animadinha. Eu não sei como isso funciona no Photoshop, e aí eu acho que isso é uma facilidade, assim, do Flash, porque é leve de trabalhar, não sei como é no Photoshop. Assim, a desvantagem é não poder trabalhar com os brushes e tal. Não tem essa hierarquia toda, não, assim. Mais tipo layer mesmo, tá ligado? Você vai botando as layers e vai animando os poucos. O que eu faço é justamente isso, né? Eu boto, sei lá, um animatic, aí vou fazendo os in-between e tal, e
E depois vou fazendo layer por cima de layer, né? Aí até eu vou apagando as de baixo e deixando as de cima. Massa. Mas, tipo, não tem essa hierarquia de, tipo, símbolo, essas paradas, né? Que dá pro cara fazer separadamente cada coisa. É meio que tudo junto. A não ser que você apague o layer, deixe solo e vai fazendo só no layer e depois volte o resto, mas... Sim. Então, eu acho que o Photoshop é um programa muito mais voltado pro artista, assim, do que pro animador, né? Porque assim, aqui você tem muitas funções, assim, que facilitam, né? Por exemplo, eu uso muito pouco, assim, o gráfico, por exemplo, para animar movimento, assim, como o After, né, de animar por keyframe e ele fazer intercalar na interposição. E aqui com gráfico você pode fazer isso, né, com símbolo, né? Você pode dizer que um ponto ele está aqui e controlar o gráfico também, o que é bacana, assim, né? Dá para controlar o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que no Photoshop, se eu não me engano, já tem isso também. Você pode trabalhar no Photoshop também, mas só em um tipo de timeline. Tem uma timeline específica que faz animação. Porque também esse lance é um negócio praticamente novo, né? No Photoshop acho que é desde o CS6. E o Flash não, CS3, pô. Do 3, CS3. A timeline existe há um tempo já mesmo, mas assim, ele foi mudando completamente, assim, era totalmente diferente trabalhar com a timeline antes no Photoshop. Hoje tem até uns plugins assim, né? Tem o Anime Decim e tal. Eu nunca tentei ele, o meu que as coisas que eu fiz foi na mão mesmo, mas eu não falo muito bem dele. Eu baixei, mas não cheguei nem a estudar, assim. Eu acho que deve facilitar bem a animação, assim, porque eu não me adaptei, assim, ao Photoshop, assim, animar no Photoshop. Mas você já sabia o Flash também, né? Não tinha pra quê? Como às vezes eu digo, pra que aprender duas ferramentas que faz a mesma coisa? Pode crer, velho. E sempre tem essa briguinha, assim, na área da animação, né, de qual é o melhor software, né, velho? Do 3D principalmente, né? Eu tô vendo aqui, assim, essa possibilidade, porque quando eu usava Flash antigamente, não era tão fácil não de mexer no vídeo, sabe? Eu não lembro se eu não sabia aquele botãozinho mágico, tá ligado? Não lembro se sempre funcionou aquele botãozinho mágico lá de apertar e o vetor poder esticar e sempre ter qualidade e tal. Então, mas eu tô vendo aqui com essa possibilidade aí. Em voltar pro Flash. Pode crer, velho. Eu não sei se tem pouco tempo. Eu aprendi a mexer no Flash, velho. Ele era o CS2, eu acho. CS3. Eu tô nessa aí também. Então, assim, o que eu uso dele, velho, hoje é o que eu aprendi naquela época. Então, eu não sei se ele mudou muito em relação a isso, não, velho. Por exemplo, ele tem algumas formas de fazer essas animaçõezinhas de twin e tal, né? Tem esse convert to frame by frame, né? Sei lá, tem muita coisa aqui que eu vejo nova que eu falo, velho, eu não sei o que é e eu também não faço muita questão de usar. O que eu conheço aqui são as ferramentas de desenho e como é que faz para criar um frame em branco, um keyframe e dar o HUD, sabe, velho? Eu não... E eu acho que a gente precisa de muito pouco, assim, pra mexer nisso, assim. Eu acho que para a organização do projeto, eu acho que eu sou muito desorganizado e isso atrapalha a velocidade, mas eu creio que a gente precisa saber muito pouco, assim, para animar. Porque o Flash, na verdade, é um software para web, né? Ele não foi criado para ser um software para animação. Então, eu acho que ele tem o básico e o suficiente, assim, para animar. Então, eu desisti do Flash quando eu fiz uma animação de 2000 frames e perdi o HD. Aí eu desisti. Era um bonequinho quebrando uma casa, brigando com outro e acabou-se. Acabou-se tudo, aí eu desisti. Pô, 2000 frames e perdeu assim, velho. Eu nem sei quantos esse aqui tem, velho. Esse aqui tem poucos, velho. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui tem loucura. Eu tava começando, faz muito tempo isso. Esse aqui eu fiz até aqui e teve outra animação, por exemplo, a animação de lettering eu fiz aqui também, mas eu fiz em outro arquivo. Então, assim,
Quando você se organiza assim, o Flash assusta menos, saca? Você, por exemplo, eu trabalhei com uma taxa muito pequena de quadros, assim. Eu poderia ter trabalhado com 24, como é comum, assim, também entre os animadores, e fazer o duo, assim, e daria da mesma forma, assim. Mas eu trabalhei com 12, até para facilitar um pouco o render, o preview. E você vê que não dá muitos quadros, assim, né? Deu 250 quadros aproximadamente, né? Uma animação aqui tem 20 segundos. Então, assim, se organizando assim, o Flash se torna uma ferramenta rápida também. Assim, essa mão, por exemplo, eu animei no After também. Eu ilustrei ela aqui no Flash também. Já estava correndo contra o prazo também. Para mim daria o mesmo efeito, ficaria tão orgânico quanto. Né? Montei um rigzinho com do Ike e tal. Fiz uns controladores assim com o dedo, com o polegar, com o indicador assim. E como ele foi ilustrado no Flash, assim, ele ainda ficou bem orgânico assim. Depois eu dei uma mexida nele dei uma rabiscada no Flash para poder ficar mais orgânico, né? Mas assim, eu acho que trabalhar com Flash não quer dizer que o projeto vai assumir uma estética específica, assim, né? Você pode fazer algo no After, né, e linkar com Flash que vai dar um efeito massa. Quero ver agora vocês aí, meu velho. Flash Motion aí, né? Só trabalhar. Mas, pô, se for da minha parte, eu acho que vai Fica a dica aí, viu, Jales? acho que é foda. Eu botei, até me inscrevi no canal, que o cara faz um tutorial assim, fudido de Flash pra animação. Mas aí eu não consegui assistir nenhuma aula ainda. Toda vez que eu abro o Flash, me dá medo. Próximo job aí que entrar, eu tô pensando. Eu tenho esse mesmo problema, né? Eu só gosto de usar as coisas assim, eu não faço exercício, tipo... solto, né? Por fazer, não consigo. Eu meio que quero usar em projeto, mesmo que for um exercício tipo de um curso, eu quero usar tipo algo que você vai usar. História, tá entendendo? Então. Então, velho, o massa é você aproveitar, assim, um trabalho com prazo um pouquinho maior, ou um cliente mais maleável, assim, experimentar, saca, de botar não fazer tudo no Flash, né, mas experimentar, fazer um trecho de 2, 3 segundos, do motion fazendo no Flash, de uma transição ser feita no Flash. Eu acho que isso é uma tendência, assim, né, do mercado, de trabalhar orgânico, assim, né? Eu vejo os trabalhos, assim, da Giant e tal, de uma galera massa, assim, que tem voltado a fazer isso, até experimentar outras coisas, experimentar stop motion, né, e colocar junto com o motion. Mesclar tudo junto. Né? Eu acho que isso é uma saída massa para o mercado, assim, né, para animação. Pois bem, depois o Casulo já tem meu portfólio aí, quando eu quiser experimentar aí e tal, manda aí que a gente faz junto. Massa, eu vou fazer o seguinte, vamos pensar um projeto junto aí, velho, e aí a gente faz no Flash. Cada um pega uma parte aí, fazer um projeto à distância aí, e aí... Vambora. Faz tipo aquele do... Eu esqueci o nome, To This Day, né? Sim. To This Day Project, ele faz aí um parecido. Por que não? Não, pode crer, velho, vamos fazer mesmo. Por mim tá topado já. Mas, Tá gravado, viu, fera? Tá gravado. Tem uns trabalhos, assim, que a gente fez, assim, que são bem diferentes do que a gente fazia. Né? Tem um, assim, que foi feito tipo cordel, assim, foi massa. Eu não sei se vocês viram esse aqui. Vi sim. Foi muito interessante trabalhar nesse aqui. Fácil, assim, de trabalhar, inclusive, assim, porque a animação não é complexa, né? O rig talvez tenha sido um pouquinho mais complexo, mas a animação é simples. É só ele tocar violão em loop, o tempo todo em loop também. Mas assim, os últimos trabalhos têm sido um pouquinho diferentes, assim, esse tem uma pegada com a texturazinha, com a... Esse eu não vi. Eu quase mostrei esse trabalho assim, abri esse trabalho assim, porque é um trabalho que eu gosto.
Esse eu não vi não ainda. Não vou mentir não. Tu chegou a postar, não foi isso? Foi, eu cheguei a postar. Mas foi um trabalho massa, foi um trabalho desafiador, o roteiro, assim, um roteiro desafiador também, assim, porque se tratava de distúrbios mentais, assim, né? Tinha que ser algo um pouco mais sério do que o que eu estou acostumado a fazer, que é algo lúdico, né, mais flat, assim, mas foi muito bacana esse trabalho. Pô, tá bonito esse trabalho, viu, cara? Não tinha Tá visto bonito, não, ó. caramba. Muito bonito. É isso, bicho. Alguma dúvida, alguma coisa a mais, assim, eu deixei até em aberto, assim, alguma galera das produtoras que mais me inspiram, assim, a Animade pra mim é a que mais me inspira. Anime é foda, eu já mandei portfólio pra ele pra ser estagiário. Essas eu acho são muito as... fodido o trampo deles com o personagem, eu acho muito fodido. Ó. Pô, velho, essas são os lugares que acho que todo animador gostaria de trabalhar, né, velho? Assim, eu até tenho umas coisas muito massas, assim, velho, de tendência mesmo, assim, velho, que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Velho, eu acho, assim, que no Nordeste, a gente é que tem papel, nós que somos os atores, sabe, velho, dessa mudança, assim. Eu sei que tem muita galera massa, assim, tem muitos animadores bons aqui do Casulo também que saíram. Tem Matheus Santana, que trabalhou com a gente um tempo, ele está em São Paulo, no mercado de São Paulo. Tem Thiago Melma, que foi seguir a carreira dele assim também, que trabalhou no Casulo. Tem uma galera boa assim aqui no Nordeste, e eu acho que a gente é o ator, sabe, disso, velho, de que se a gente quer ver uma mudança no mercado, assim, se a gente quer que o cliente entenda que contar uma história através de um personagem vende bem seu produto, velho, a gente tem que mostrar isso, saca? E não só em relação a inovar em relação ao roteiro ou a animar com o personagem, assim, mas arriscar mais em técnica, saca? De mostrar pro cliente, de forçar isso aí, de experimentar mais, assim, para poder mudar isso aí. Tem umas animações muito massas do Carlos, de experimentação mesmo. Eu não consigo fazer isso, mas eu acho massa. Eu te elogio sempre aqui quando vejo suas animações, essas... Para, pô, fico com vergonha. Deixa de ser besta, Deixa de rapaz. ser besta, cara. Mas, velho, eu acho que a gente é que tem que fazer essa mudança, velho. E, assim, se a gente quer competir com o mercado nacional, que eu acho que a gente tem condições de competir com o mercado nacional, velho, a gente tem que mostrar a cara, assim, sabe? Tem que experimentar. Eu acho que o Casulo ainda experimenta muito pouco pro que pode experimentar, né? Por causa da rotina, por causa de ser um estúdio pequeno, né? De ter uma equipe boa, mas uma equipe pequena. Mas eu acho que depende da gente explorar mais isso, velho. A gente não deve nada às produtoras de fora, aos animadores de fora, assim. Então, experimentar. Eu acho que a gente tem pouco prazo, né? Para poder experimentar. Então, não digo nem grana, assim, porque os melhores projetos que eu fiz, assim, foram projetos com pouca grana, mas com mais liberdade. Eu acho que a gente precisa de mais liberdade, assim, né, e experimentar mais. E aí eu sei que o FodaCast vai ter mais animadores do Nordeste aí, velho, pra ser entrevistado. Tomara, sim, tomara. Pois é isso, eu acho, né? Malu, tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa do tipo? Não, foi muito massa. Eu acho que foi muito fodido. Foi sim. Já que a gente tá no foda, tem que falar foda. Então, foi muito fodido. Muito obrigado, Manuel. Desculpa aí pelo que a gente já tentou o Manuel várias vezes. O maluco. Pô, relaxa. A gente ficou doente. Eu atendo pelo que chamar. Se chamar de EI, eu atendo. Mas uma hora deu certo e foi foda. E muito obrigado por ter ficado com a gente até tarde. Já são 11 horas aqui pra gente. Sim. Mas valeu a pena, eu acho, né? Pra ele também, pô, até no Nordeste. Mas pra gente, então, falei, pô. Eu não quero me desmerecer na frente dos outros, não, socorro.
Me respeite. Pô, eu gostei do sotaque desse foda cast aí, viu? Sotaque bonito, danado. Pois é isso, então. Boa noite pra todo mundo. Todos os links estão aí embaixo pra todos os trabalhos que foram mostrados aqui. Pro Vimeo do Casulo. E se tiver algum comentário, alguma sugestão, só botar nos comentários aí embaixo. Obrigado, Malungo. Obrigado, Neto. E até a próxima. Velho, muito obrigado aí. Valeu por ter chamado aí. O que precisar pra fazer trabalho junto aí é só dar um toque aí. Pera aí, vamos organizar esse work foda aí que vai dar certo. Olha, cuidado que tá gravado. Falou, palavra dita não tem volta não, meu velho. Agora... Quem edita sou eu, pô. Pois é isso, galera. Boa noite aí, abraço e até a próxima. Beleza, valeu, tchau, tchau. Falou, até mais.